A hipertensão arterial, chamada popularmente de pressão alta, é uma doença crônica que exige controle adequado para não provocar lesões em órgãos como coração, cérebro e rins. Por isso, o mercado oferece um amplo arsenal de medicamentos para o seu tratamento. Para falar mais sobre o assunto, nós viemos até o hospital da Unimed conversar com a farmacêutica Daniele Moscal. Tudo bem, Daniele? Bem-vinda ao programa Vida Saudável Unimed. Tudo bem, Thaís. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Daniele, o que caracteriza a hipertensão arterial? Quais são os sintomas mais comuns para identificar essa doença? Então, a hipertensão arterial ou pressão alta, como tu comentastes, é um aumento, é uma forte pressão da circulação do sangue nas paredes das artérias, causando um aumento ou elevação da pressão arterial. E o que seria uma pressão normal? Varia muito de pessoa para pessoa, né? Uma pessoa normal geralmente é 12/8 ou pode ser 11/9. Então, uma pessoa, às vezes, ela se sente com um aumento de pressão, sente mais eufórica e ela vai verificar se a pressão está realmente alterada, devido a essa pressão da circulação para os vasos das artérias. Mas os mais comuns, que até que a gente acompanha aqui no hospital, quando o paciente chega na emergência, é o que? Uma forte dor de cabeça, uma dor na nuca, um mal-estar geral, né? Uma aceleração dos batimentos cardíacos. Mas é importante, quando a pessoa está se sentindo desconfortável com esses sintomas, procurar um atendimento médico, porque não necessariamente é uma crise hipertensiva. O tratamento da hipertensão, Daniele, costuma se basear em duas estratégias. Uma é mudanças dos hábitos de vida e outra é a terapia medicamentosa. O que nós temos hoje disponível no mercado de mais eficaz e disponível? Então, o mercado farmacêutico, ele vai surgindo novos medicamentos a todo tempo, né? A todo momento. Então, hoje no mercado tem dezenas de medicamentos disponíveis, né? Então, é difícil dizer qual é o mais eficaz para determinada pessoa. Por quê? Porque tem que se observar o caso clínico, né? Todos os hábitos de vida daquele paciente. Mas assim, nós temos algumas classes de medicamentos mais receitadas pelos médicos, né? Que até costumam ser os medicamentos mais antigos até. Então temos o medicamento diuréticos, como a furosemida, o Lasix, né? Popularmente mais conhecido. Esse Lasix, ele tem então a função de também não ser só diurético, diminuir a pressão arterial. Tem o Losartan, que é outro medicamento antihipertensível, o Captopril, o Ramipril, o Valsartan, que são medicamentos que são mais utilizados. As duas terapias, medicamentosa e não medicamentosas, têm que ser juntas, né? Senão não tem como realmente, a gente não observa a melhora no paciente. Até muitas vezes o médico troca o medicamento porque acha que não está fazendo efeito e às vezes é a questão de hábito de vida mesmo que deve ser trocado. Então pequenas atitudes como largar o hábito de fumar, diminuir o consumo do álcool, às vezes vai facilitar para regular a pressão. Daniele, quais são as indicações, os efeitos colaterais mais comuns das principais drogas aprovadas para o controle dos níveis de pressão arterial? Então, as indicações dependem do paciente, das condições do caso clínico do paciente, como eu mencionei antes, que fica a critério do médico, né? Mas os efeitos colaterais mais comuns, então, é a hipotensão, né? Devido, muitas vezes, a dose não está bem ajustada. A gente tem uma característica muito forte do Captopril e do Ramipril, que é a tosse, é uma queixa muito grande dos pacientes, é a tosse, que realmente só vai cessar quando parar a medicação. Né, os diuréticos também podem elevar os níveis de glicose, né, de fazer os níveis de concentração de sódio e potássio diminuir. Então, por isso a importância de sempre monitorar, não somente a pressão, mas monitorar os exames laboratoriais do paciente, porque muitas vezes, como a hipertensão é uma doença silenciosa, ela pode atacar outros órgãos, né, como o cérebro, o rim. Então, muitas vezes, devido a essa alteração nos exames, vai alterar também nos outros órgãos. Então, por isso que é importante sempre estar monitorando. Quem toma remédio para hipertensão arterial toma para toda a vida ou tem uma diferença de tratamento no meio do caminho? Provavelmente todos os pacientes vão ter que tomar para o resto da vida. Mas o que acontece? Muitas vezes um paciente começa tomando uma determinada classe de medicamento e em determinado momento ele vai ter que trocar de medicamento porque já não está mais
dando certo, até devido a esses efeitos colaterais do medicamento. Mas assim, importante falar, Thaís, que ele não é cumulativo. É uma classe aparentemente até segura se comparada a outras classes de medicamentos, com baixo índice de efeitos adversos. Então, assim, é importante o paciente seguir o tratamento adequado, na dose, na posologia que o médico indicou. Porque ele não se acumula, ele não vai viciar no organismo. Então, se eu tomei hoje, amanhã eu vou ter que tomar de novo o medicamento. E quais são as consequências para quem resolve parar de tomar a medicação por conta própria? Se sente bem, não tem mal-estar, e aí resolve que naquele dia não vai tomar a medicação prescrita. O que pode acontecer? Pois é, a gente tem bastante caso até na família, né? Se for citar, parar para citar, a gente conhece várias pessoas assim. Então, pode acontecer uma crise hipertensiva na pessoa, né? Por isso que, como o medicamento não é cumulativo, o que eu tomei hoje, ele não vai para amanhã. Então, eu tenho que tomar regularmente essa medicação e ir acompanhando. O que pode acontecer, talvez em algum dia minha pressão já está normal e eu for tomar essa medicação e ela dá uma crise hipotensiva. Que seria? A queda da pressão, né? Ao contrário da hipertensão. Então, por isso que é importante o quê? Manter regularmente, tomar todos os dias a medicação e sempre comunicar ao médico se tiver se sentindo tonto ou com algum sintoma, porque a gente conhece o nosso corpo, né? Se tiver com algum sintoma, ligar para o médico e que ele vai tomar a conduta adequada. Apesar de ter uma receita médica, ainda existem pacientes resistentes a tomar medicamento? Sim, muito, né? Por quê? Porque as pessoas acham que elas podem ficar pior tomando medicação, né? Então, claro, às vezes o paciente começa a tomar no início, ele tem efeitos adversos, né? Ele pode ficar um pouco tonto e aí ele acaba desistindo de tomar a medicação, principalmente pacientes mais idosos. Então, por isso que hoje no hospital a gente tem trabalho com esses pacientes idosos, né? De orientar no leito a correta administração e a importância de ele seguir o tratamento. Então, Daniele, qual a dica para quem está nos assistindo agora e que pretende prevenir a hipertensão? Então, como diz o nome do programa, levar uma vida saudável, né? Então, evitar o consumo excessivo de sal na alimentação. Muito importante a alimentação, hoje é mais até que um medicamento. Praticar exercícios físicos regularmente, né? Agendar lá um espacinho na agenda para praticar exercícios físicos. Parar ou evitar ao máximo o consumo de cigarro. Seguir sempre as orientações do médico, muitas vezes o paciente mesmo se cuidando até pela influência da genética que ele tem, pela carga genética que ele traz consigo, ele acaba desenvolvendo a hipertensão ao longo da vida. Então, seguir o tratamento correto do médico, na duração do tratamento, a dose, a posologia, e sempre observar os sintomas, os efeitos adversos, para qualquer coisa ligar para o médico e ele que vai decidir a conduta. Não interromper o tratamento, né, como a gente comentou. Então, se estou me sentindo bem hoje, não vou interromper o tratamento de forma alguma, né, seguir o tratamento adequadamente. E diminuir um pouco o ritmo. Uma vida um pouco mais equilibrada. Menos estressado, né? Isso é o mais importante também. Certo, Daniele, obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Eu conversei com a Daniele Moscal, ela que é farmacêutica aqui no Hospital da Unimed. Lembrando a você que o hospital dispõe de um serviço orientado especialmente para quem é hipertensivo ou quer prevenir esta doença crônica. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Nos encontramos na próxima edição, sempre com assunto novo. Eu espero você. Até lá.